desde origens humildes, na ilha de Man, até a sua ascensão meteórica ao estrelato internacional. Os irmãos Gibb Barry, Robin e Maurice deixaram um legado que continua a ter impacto nos ouvintes de todo o mundo. Junte-se a nós enquanto exploramos as incríveis vidas e carreiras dos Bee Gees, desde as dificuldades iniciais e momentos decisivos até a sua transformação em ícones da disco music. O início e a popularidade na Austrália. Barry Robin e Maurice Gibb eram 3 irmãos nascidos na ilha de Man, no final da década de 1940. O seu pai Hugh Gibb mudou-se com a família para Chorlton-cum-Hardy, Manchester, Inglaterra, em 1955. Foi aqui que a sua aventura musical começou a ganhar forma. Formaram a banda Rattlesnakes com os amigos Paul Frost e Kenny Horrocks, combinando influências do skiffle e do rock and roll. Barry tocava guitarra e cantava, e Robin e Maurice também contribuíam com a voz. Um encontro fortuito, numa das suas primeiras atuações num cinema local, onde um disco riscado os obrigou a cantar. Ao vivo resultou numa recepção inesperadamente entusiasta do público, inspirando-os a seguir uma carreira como cantores. A família Gibb decidiu viajar para a Austrália em agosto de 1958, desembarcando em Redcliffe, Queensland. Este ambiente vibrante proporcionou aos irmãos um terreno fértil para melhorarem as suas capacidades musicais. Bill Good, promotor e piloto de Speedway, teve um papel importante ao apresentá-los a Bill Gates, um radialista. Gates ficou impressionado com o seu talento e deu-lhes o nome Bee Gees, que mais tarde se tornaram os icônicos Bee Gees, uma combinação das suas iniciais com Gates e Goods. Ao contrário da crença popular, o nome não tem qualquer ligação direta com os irmãos Gibb. Atuando no Redcliffe Speedway, os gêmeos atraíram um público que os presenteou com dinheiro, alimentando as suas ambições musicais. Através da dedicação e do trabalho árduo, chamaram a atenção de Cole Joy, um ícone da música australiana, que os ajudou a conseguir um contrato discográfico com a Lydon Records, uma subsidiária da editora de festivais, em 1963. Lançaram singles sob o nome Bee Gees, e Barry compôs canções para outros músicos australianos, estabelecendo-se gradualmente no panorama musical. O seu talento foi reconhecido e foram escolhidos para serem a banda de abertura do concerto de Chubby Checker. Em 1963, os Gibb mudaram-se para Maroubra, Sydney, onde continuaram a cultivar os seus interesses musicais. A comovente homenagem de Robin Gibbs ao tempo que passaram em Sydney, capta a profunda influência da experiência australiana. Apesar dos seus esforços, o sucesso comercial continuava a escapar, e as editoras discográficas responsáveis pelos festivais ponderaram excluí-los do seu catálogo. A sua sorte mudou quando conheceram Nat Kipner, um compositor e produtor americano, que se tornou seu manager e os ajudou a migrar para a Spin Records, uma nova editora independente. Esta mudança crucial deu-lhes a oportunidade de trabalhar com o engenheiro de som e produtor Ossie Byrne, que lhes permitiu o acesso ao seu estúdio St. Clair em Hurstville, Sydney. Os Bee Gees viveram aqui uma era de amadurecimento marcante, aprimorando as suas capacidades de gravação. Gravaram material original sob a direção de Byrne, incluindo Speaks and Specs, o seu grande êxito que os lançou para o estrelato. Interpretaram também canções de grandes artistas, como os Beatles, demonstrando a sua versatilidade e talento musical. O trabalho com músicos locais, principalmente membros da banda de beat Steve and the Board, melhorou o seu processo criativo. Apesar da crescente popularidade na Austrália, os Bee Gees sentiram-se na obrigação de regressar à Inglaterra em janeiro de 1967, acompanhados por Ossie Byrne. Quando iniciaram a viagem, souberam do sucesso que tinham alcançado na Austrália, onde Speaks and Specs foi eleita a melhor canção do ano pelo Go Set, o principal jornal musical australiano. A sua estadia na Austrália lançou as bases para a ascensão meteórica dos Bee Gees ao estrelato global, demonstrando a sua tenacidade, perseverança e amor eterno pela música, pela fama internacional e pelos anos de digressão. Em 1967, os Bee Gees embarcaram numa viagem histórica que os impulsionaria para o reconhecimento internacional e consolidaria o seu lugar como uma das bandas musicais mais proeminentes da época.
Os irmãos Gibb, Barry, Robin e Maurice deixaram a sua Austrália natal e partiram em direção à Inglaterra, o centro do panorama musical mundial. Hugh Gibb, o pai de ambos, teve um papel importante na transformação dos dois ao enviar cassetes de demonstração a Brian Epstein, o conceituado manager dos Beatles. Epstein reconheceu o seu potencial e encaminhou as cassetes para Robert Stigwood, que se tinha juntado recentemente à NEMS, uma importante empresa de gestão musical. Stigwood ficou tão impressionado com o seu talento que marcou imediatamente uma audição com os Bee Gees. Após uma audição bem-sucedida, os Bee Gees assinaram um contrato de 5 anos com a Polydor Records no Reino Unido e a Atco Records nos Estados Unidos, o que marcou o início da sua carreira musical internacional. Com a ajuda de Stigwood, iniciaram a produção do seu primeiro álbum mundial, inaugurando um novo capítulo nas suas carreiras musicais. A admiração de Stigwood pelos Bee Gees era ilimitada, descrevendo-os como o talento musical emergente mais significativo de 1967. Esta declaração gerou comparações entre os Bee Gees e os Beatles, abrindo caminho para a sua ascensão meteórica à fama. Antes de gravar o seu primeiro álbum, a banda expandiu a sua formação com a inclusão de Colin Peterson e Vince Maloney, enriquecendo ainda mais o seu grupo. O seu segundo single britânico, New York Mining Disaster 1941, teve um grande impacto, e a sua editora branca, sem marca, levou alguns DJ a confundi-lo com um novo álbum dos Beatles. Esta ideia errada levou a canção ao top 20 das tabelas do Reino Unido e dos Estados Unidos, dando aos Bee Gees projeção mundial. To Love Somebody, outra excelente faixa, mostrou o talento vocal e a capacidade de composição de Barry Gibb. Originalmente escrita para Otis Redding, a canção tornou-se um sucesso pop, recebendo elogios tanto do público como dos artistas. O triunfo consolidou a reputação dos Bee Gees como compositores e cantores excepcionais. O lançamento do seu primeiro álbum mundial, Bee Gees First, representou um momento decisivo na sua carreira. Produzido por Bill Shepard, o álbum alcançou o 7º lugar nos Estados Unidos e o 8º no Reino Unido, anunciando a sua entrada no panorama musical internacional. Após o lançamento do álbum, os Bee Gees lançaram uma campanha promocional, atraindo o público com o seu som inconfundível e entusiasmo irresistível. A primeira sessão dos Bee Gees para a BBC, gravada no Playhouse Theatre em Londres, destacou o seu brilho natural e a sua presença em palco explosiva. A sessão, que consta da compilação BBC Sessions 1967-1973, capta o espírito dos primeiros anos dos Bee Gees e a sua evolução artística. Durante a sua atuação de estreia em Nova York, os Bee Gees foram apelidados de surpresa inglesa pelo público. A sua atuação no clássico programa televisivo Top of the Pops confirmou o seu estatuto de estrelas em ascensão, uma vez que atuaram ao lado de grandes bandas como os Rolling Stones. Com a fama recém-adquirida, os Bee Gees não perderam tempo e lançaram o seu segundo álbum horizontal, em 1968. Músicas como Massachusetts e World chegaram ao topo das tabelas do Reino Unido, demonstrando um som mais maduro. A sua digressão pela Escandinávia e as suas aparições em importantes programas de televisão expandiram a sua base de fãs e consolidaram o seu estatuto como sensação internacional. Apesar da ascensão meteórica, os Bee Gees enfrentaram dificuldades, incluindo a queda e hospitalização de Robbins em 1968, que os fez recordar as pressões da fama. Apesar disso, a sua perseverança e determinação levaram-nos mais longe e continuaram a fazer música que teve repercussões em todo o mundo. No final da década de 1960, singles como Words e I've Gotta Get a Message to You dominaram as tabelas, consolidando o legado dos Bee Gees com êxitos como Odessa, Cucumber Castle e Break Up. Em 1969, surgiram conflitos no seio dos Bee Gees, principalmente entre Robin e o seu manager Robert Stigwood. Robin sentia-se negligenciado, acreditando que Barry recebia tratamento preferencial como líder do grupo, o que gerou um crescente ressentimento. As suas participações no Top of the Pops
e no The Tom Jones Show foram algumas das últimas atuações ao vivo dos Bee Gees com Robin. Canções como I Started a Joke e First of May demonstraram mais uma vez o seu talento musical em conjunto. O álbum seguinte, originalmente concebido como um álbum conceptual chamado Masterpiece, evoluiu para o duplo álbum Odessa. Odessa foi aclamado como o melhor trabalho da banda na década de 1960, apresentando uma variedade de estilos musicais como rock progressivo country e baladas. Êxitos como Melody Fair e First of May receberam elogios, tendo este último alcançado o top 10 no Reino Unido. Robin deixou os Bee Gees insatisfeito com o rumo do grupo para seguir uma carreira a solo. O lançamento da sua primeira compilação, Best of Bee Gees, que incluía canções como Words e Speaks and Specs, marcou o fim de uma era. Enquanto Robin iniciava a sua carreira, a solo Barry Maurice e Peterson continuaram como Bee Gees, criando o seu segundo álbum, Cucumber Castle. A sua primeira atuação sem Robin no programa Talk of the Town marcou um novo começo. A sua irmã, Leslie Gibb, juntou-se a eles brevemente como substituta de Robin. Gravaram um programa de televisão com Frankie Howard e outros convidados. No entanto, desentendimentos levaram à saída de Peterson e Terry Cox substituiu-o na gravação do álbum. Apesar do lançamento de Cucumber Castle no início de 1970, parecia que a viagem dos Bee Gees tinha chegado ao fim. Embora Don't Forget to Remember tenha sido um sucesso no Reino Unido, os singles subsequentes falharam. Barry e Maurice seguiram carreiras individuais, com Maurice a gravar o seu álbum de estreia, a solo The Loner, e Barry a lançar o single I'll Kiss Your Memory, que teve This Time como lado B. Entretanto, Robin alcançou o sucesso com canções como Saved by the Bell, que atingiu o segundo lugar nas tabelas do Reino Unido. A reforma. No início da década de 1970, os Bee Gees viveram um momento decisivo na sua carreira. Após confrontos e separações anteriores, os irmãos Barry Robin e Maurice decidiram reunir-se, o que marcou uma reviravolta crucial. A tentativa de Robin de contactar Barry durante umas férias em Espanha deu início à reunião. Em agosto de 1970, fizeram um anúncio oficial. Os Bee Gees estavam de volta, e mais fortes do que nunca. Esta reunião era mais do que apenas música. Tratava-se de curar antigas feridas e reacender o amor entre eles. Maurice reconheceu prontamente a necessidade de abordar questões anteriores, pedindo desculpa por quaisquer palavras ou ações ríspidas trocadas. Com um renovado sentimento de união e motivação, os Bee Gees embarcaram numa missão para reacender a sua chama musical e retomar o seu lugar no mundo da música. O seu álbum de regresso, 2 Years On, lançado no final de 1970, marcou o seu triunfante regresso aos holofotes. A música principal, Lonely Days, rapidamente alcançou o terceiro lugar nos Estados Unidos. A recuperação dos Bee Gees foi impulsionada por aparições em programas de TV famosos como The Johnny Cash Show e The Ed Sullivan Show, que consolidaram o seu estatuto de ícones da música. A sequência de êxitos dos Bee Gees continuou em 1971 com o lançamento do seu nono álbum, Trafalgar. O single principal do álbum, How Can You Mend a Broken Heart, tornou-se o seu primeiro êxito número 1 nos Estados Unidos, valendo-lhes aclamação da crítica e uma nomeação para os Grammy. A sua música também alcançou popularidade no cinema, com canções a aparecerem no filme Melody. No ano seguinte, os Bee Gees mantiveram o ritmo com o lançamento do single My World, que não fazia parte de nenhum álbum e atingiu o 16º lugar nas tabelas americanas. O single Run to Me, do álbum To Whom It May Concern, ajudou a consolidar o seu regresso, levando-os de volta ao top 10 do Reino Unido pela primeira vez em anos. Apesar de obstáculos, como mudanças na formação durante as gravações, os três mantiveram-se dedicados uns aos outros e à sua música. No entanto, em 1973, os Bee Gees enfrentaram desafios que testaram a sua força de vontade. O seu álbum, Life in a Tin Can, e o single de avanço, Saw a New Morning, não tiveram grande impacto, vendendo pouco e não conseguindo conquistar os fãs. O lançamento da compilação
Best of Bee Gees Volume 2 ficou aquém das expectativas. Apesar dos contratempos, os Bee Gees continuaram a demonstrar a sua versatilidade e capacidade de adaptação. As suas atuações em programas como Midnight Special provaram o seu desejo de experimentar novos estilos musicais, demonstrando as suas capacidades ao lado de lendas como Jerry Lee Lewis e Chuck Berry. Apesar dos altos e baixos da indústria musical, os Bee Gees mantiveram-se dedicados a expandir o seu estilo e a ultrapassar limites criativos, trabalhando com o produtor de música soul Arif Mardin. No seu álbum Mr. Natural, trilharam um novo caminho influenciado pelo R&B, lançando as bases para o seu sucesso futuro, com a adição de músicos excepcionais como o guitarrista Alan Kendall e o baterista Dennis Bryan. Os Bee Gees acolheram a mudança e a criatividade, inaugurando um novo período de experimentação e desenvolvimento artístico. A decisão de Morrissey de se concentrar no baixo em palco ampliou o som da banda e lançou as bases para o estilo único dos Bee Gees evoluir no final da década de 1970, direcionando-se para a música disco. Em meados da década de 1970, os Bee Gees sofreram uma transformação, mudando a sua abordagem musical para a disco. Esta transformação foi motivada pela mudança da banda para Miami, Flórida, a convite de Eric Clapton, onde começaram a gravar nos Criteria Studios. Anteriormente, conhecidos pelas suas baladas, os irmãos adotaram um estilo disco mais virado para a dança, sob a direção do produtor Arif Mardin e do manager Robert Stigwood, marcando um momento decisivo nas suas carreiras. O álbum Main Course, lançado em 1975, foi a base desta transformação. Faixas como Jive Talking e Nights on Broadway exemplificaram a sua abordagem única à disco music, com ritmos contagiantes e o falsete peculiar de Barry Gibb, que acabaria por se tornar famoso. O sucesso do álbum impulsionou a fama dos Bee Gees, com 2 singles no top 10 dos Estados Unidos, demonstrando o seu novo ritmo. Quase em simultâneo, os Bee Gees exploraram um território desconhecido ao gravarem covers dos Beatles para o filme All This in World War II. Embora não tenha correspondido às expectativas, a gravação demonstrou a versatilidade dos Bee Gees e a sua disponibilidade para experimentar diversos estilos musicais, prenunciando o seu sucesso futuro. O domínio dos Bee Gees na música disco foi confirmado com o lançamento de Children of the World em 1976. A voz em falsete de Barry, combinada com os sons disco sintetizados, foi o carro-chefe do álbum. O primeiro single, You Should Be Dancing, tornou-se um sucesso, catapultando os Bee Gees para níveis de popularidade sem precedentes nos Estados Unidos. Apesar da oposição de alguns fãs devotos, a mistura de R&B e disco dos Bee Gees conquistou o público, como comprovam os êxitos que chegaram ao topo das tabelas, como Love So Right e Boogie Child. No entanto, o seu envolvimento no desenvolvimento da banda sonora de Os Embalos de Sábado à Noite foi o que realmente definiu a era dos Bee Gees. Inicialmente, sem participação no projeto, o produtor Robert Stigwood encarregou os irmãos de compor música para a banda sonora. Num único fim de semana, criaram inúmeros singles intemporais, incluindo Stayin' Alive e How Deep Is Your Love. A banda sonora de Os Embalos de Sábado à Noite, lançada em 1977, tornou-se um fenômeno cultural, personificando a era disco e catapultando os Bee Gees para o estrelato. O sucesso, sem precedentes do álbum, bateu recordes, tornando-o numa das bandas sonoras mais vendidas da história e consolidando o estatuto dos Bee Gees como ícones da disco music. O seu domínio foi consolidado por singles consecutivos no topo das tabelas e por vários prêmios Grammy pelas suas contribuições para a banda sonora. As canções dos Bee Gees dominaram as rádios, liderando as tabelas americanas durante semanas a fio. Barry Gibb chegou a bater recordes como compositor, solidificando o seu estatuto de ícones da música. Apesar da sua ascensão meteórica, os Bee Gees receberam críticas quando a música disco perdeu popularidade no final da década de 1970. A reação contra a disco, impulsionada por acontecimentos
como A Noite da Demolição da Disco, contribuiu para a queda da popularidade dos Bee Gees nos Estados Unidos. Ao longo do início da década de 1980, os Bee Gees envolveram-se numa série de empreendimentos paralelos, negócios individuais e problemas legais. Robin Gibb aventurou-se na produção musical, co-produzindo o álbum Sunrise, de Jimmy Ruffin, que contou com canções dos irmãos Gibb, entre as quais o êxito Hold On to My Love, lançado em maio de 1980. Entretanto, Barry Gibb iniciou uma parceria com Barbra Streisand, que culminou no lendário álbum Guilty. Barry coproduziu e coescreveu todas as 9 faixas, incluindo o single que atingiu o topo das tabelas, Woman in Love, no qual colaborou com Robin. O álbum estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido, marcando um momento decisivo na carreira profissional de Streisand. Em 1981, os Bee Gees editaram o seu último álbum, Living Eyes, pela editora RSO Records. Apesar do sucesso anterior, o álbum teve dificuldades em ter impacto nas tabelas devido à persistente reação à música disco, e não conseguiram manter a sua sequência de êxitos no Top 40. Os Bee Gees expandiram as suas capacidades de composição ao colaborar com Dionne Warwick no seu single de regresso, Heartbreaker. A faixa escrita, em grande parte por Gibb, obteve sucesso comercial, alcançando o 4º lugar. A canção alcançou o 2º lugar no Reino Unido e o 1º lugar na tabela Adult Contemporary dos Tishia Wiwale. Contribuíram também para o grande sucesso de Dolly Parton e Kenny Rogers, Islands in the Stream, que chegou ao topo das tabelas nos Estados Unidos e na Austrália. Apesar das suas conquistas artísticas, os Bee Gees enfrentaram problemas legais. Em 1983, foram processados pelo artista Ronald Sell por alegadamente plagiarem a sua canção Let It End no seu êxito How Deep Is Your Love. Embora inicialmente tenham perdido o caso, a decisão foi posteriormente revertida, trazendo alívio à banda. Durante os problemas legais, Barry seguiu uma carreira a solo, assinando com a MCA Records em 1983. Dedicou grande parte do seu tempo a compor canções para o seu álbum de estreia, a solo Now Voyager. Enquanto isso, Robin e Maurice trabalhavam nos seus próprios projetos a solo, lançando álbuns como How Old Are You Secret Agent e Walls Have Eyes. Apesar dos obstáculos e desvios, os Bee Gees mantiveram a sua influência na indústria musical. As suas capacidades como compositores eram muito requisitadas, como se comprova pela colaboração no álbum de Diana Ross, Eaten Alive. A faixa título, composta em parceria com Michael Jackson e coproduzida por Barry Gibb, foi um estrondoso sucesso no Reino Unido e na Austrália, consolidando a posição dos Bee Gees como compositores prolíficos, marcando o regresso à popularidade e culminando na morte de Andy. No final dos anos 80 e 90, os Bee Gees iniciaram um renascimento espetacular, ultrapassando obstáculos pessoais, celebrando vitórias e, por fim, deixando uma influência inesquecível na indústria musical. Após um hiato, os Bee Gees fizeram um regresso triunfal em 1987 com o álbum ESP. O primeiro single, You Win Again, atingiu o topo das tabelas musicais em todo o mundo, consolidando a reputação do grupo como um gigante da música. Este foi um marco notável, pois tornaram-se a primeira banda a emplacar êxitos número 1 em 3 décadas consecutivas, 1960, 70 e 80. Os Bee Gees não se contentavam apenas em fazer música. Também participavam em projetos humanitários. Fundaram os The Bunburys, uma banda com Eric Clapton, que gravava canções em benefício de instituições de caridade inglesas. Os seus esforços foram amplamente reconhecidos com o single Fight No Matter How Long, a atingir o 8º lugar na tabela de rock. Apesar do sucesso profissional, os Bee Gees viveram uma tragédia pessoal com a morte do seu irmão mais novo, Andy, em 1988. A sua morte entristeceu profundamente os irmãos, levando-os a homenageá-lo no álbum One. A canção Wish You Were Here tornou-se uma comovente homenagem à memória de Andy, tocando pessoas de todo o mundo. Apesar de enfrentarem desafios de saúde e dificuldades pessoais,
como os problemas de coluna de Barry e o alcoolismo de Morris, os Bee Gees perseveraram. Continuaram a lançar álbuns, incluindo High Civilization e Size Isn't Everything, que demonstraram a sua originalidade e talento musical duradouros. Apesar de enfrentarem problemas no mercado americano durante este período, a sua popularidade no Reino Unido manteve-se constante. Êxitos como Secret Love e For Whom the Bell Tolls comprovaram a sua capacidade de atrair o público de ambos os lados do Atlântico. Os Bee Gees foram homenageados com o prestigiado prêmio de contribuição excepcional para a música nos Brit Awards de 1997 em reconhecimento da sua enorme influência na indústria musical. No ano seguinte, encantaram os fãs com um concerto ao vivo memorável em Las Vegas, que incluiu homenagens emocionantes a Andy e participações especiais. Apesar dos planos iniciais de reforma, devido aos problemas de saúde de Barry, os Bee Gees avançaram com a sua digressão mundial de despedida One Night Only. Esta digressão serviu como uma despedida agridoce, apresentando os seus êxitos intemporais e cativando o público a nível global. A digressão terminou com uma atuação memorável no Estádio Olímpico de Sydney, em 1999, assinalando o fim de uma era para o conceituado trio. Com o final do século XX, os Bee Gees realizaram o seu último concerto completo, conhecido como BG2K, a 31 de dezembro de 1999. Entre 2000 e 2008, os Bee Gees vivenciaram tanto a glória como a tristeza, marcando o fim de uma era para o conceituado trio. Em 2001, lançaram o seu último álbum de canções inéditas, This Is Where I Came In. O álbum foi um sucesso, atingindo o top 10 no Reino Unido e o top 20 nos Estados Unidos. A faixa título também atingiu o 20º lugar nas tabelas britânicas, demonstrando a contínua popularidade dos Bee Gees. No entanto, a tragédia aconteceu em 2003, quando Maurice Gibb faleceu inesperadamente aos 53 anos. A sua morte chocou seus irmãos e fãs em todo o mundo. Inicialmente, Barry e Robin desejavam continuar a atuar como Bee Gees em homenagem a Maurice. No entanto, mais tarde, optaram por aposentar o nome do grupo, mantendo-o como um símbolo da união dos três irmãos. Apesar da perda, os Bee Gees foram homenageados pelas suas contribuições para a música. Receberam o Grammy Legend Award em fevereiro de 2003, tornando-se os primeiros premiados do século XXI. Durante a ocasião solene, Barry Robin e o filho de Maurice Adam aceitaram a prestigiada honra. Barry e Robin Gibb receberam a Ordem do Império Britânico CBE em maio de 2004 no Palácio de Buckingham, enquanto Adam aceitou a homenagem póstuma a Maurice. Apesar da tristeza pessoal, os irmãos perseveraram nas suas ambições artísticas. Robin fez uma digressão a solo no final de 2004, enquanto Barry trabalhou com cantores icônicos como Barbra Streisand e Cliff Richard. As suas canções continuaram a ser populares entre o público com a colaboração de Barry com Cliff Richard, I Cannot Give You My Love, a atingir o top 20 no Reino Unido. Barry e Robin voltaram aos palcos em fevereiro de 2006 para um concerto de beneficência em Miami, a sua primeira atuação pública juntos desde a morte de Maurice. A ligação e a parceria musical entre ambos sobreviveram e atuaram no Prince's Trust Concert, no Reino Unido, em maio de 2006, retomaram os palcos e, mesmo após a morte de Robin, continuaram juntos. Em 2009, Barry Gibb colaborou com Olivia Newton-John numa apresentação especial no Sydney Cricket Ground, em Sydney, no âmbito do Sound Relief, um evento de beneficência para as vítimas dos terríveis incêndios florestais em Victoria. O concerto foi transmitido em rede nacional na Austrália. Mais tarde, nesse mesmo ano, Barry e Robin foram nomeados cidadãos honorários do município de Douglas, na ilha de Man, tendo Maurice recebido a honra póstumamente. No final de 2009, Barry e Robin anunciaram que voltariam a gravar e a atuar juntos como Bee Gees. Participaram em programas de televisão como Strictly Come Dancing e Dancing with the Stars. Em 2010,
tiveram a honra de apresentar o ABBA no Rock and Roll Hall of Fame e surpreender os fãs com uma participação especial na final da temporada do American Idol. Robin Gibb, de 61 anos, foi diagnosticada com cancro no fígado em 2011, um acontecimento trágico. Apesar da sua condição, participou no concerto de beneficência Coming Home para ajudar os militares feridos. No entanto, o seu estado de saúde agravou-se e foi hospitalizado num hospital de Chelsea, em abril de 2012, após contrair pneumonia. Apesar de ter saído brevemente do coma, o estado de Robin deteriorou-se e faleceu a 20 de maio de 2012, devido à insuficiência hepática e renal. A morte de Robin marcou o fim de uma era para os Bee Gees e teve um impacto significativo na indústria musical. Os seus esforços, juntamente com os dos seus irmãos Barry e Morrissey, são ainda honrados e valorizados pelos fãs de todo o mundo. Olhando para trás, para uma vida dedicada à música, o legado dos Bee Gees prosperou nos anos que se seguiram à viragem do milênio, graças a uma variedade de projetos e homenagens. Em 2013, Barry Gibb embarcou na sua primeira digressão a solo para homenagear os seus irmãos e a sua própria longa carreira musical. Esta digressão foi uma homenagem carinhosa à sua contribuição conjunta para o mundo da música. Além disso, em 2014, a Warner Bros. A Warner Brothers lançou uma caixa completa intitulada The Warner Brothers Years 1980 e 7.991. Esta antologia incluía os últimos trabalhos da banda, como os álbuns ESP-1 e High Civilization, bem como versões estendidas e gravações ao vivo. Ela proporcionou aos fãs uma melhor compreensão da evolução dos Bee Gees durante este período. O documentário The Joy of the Bee Gees foi exibido na BBC 4 em 2014, destacando o impacto e a relevância da banda. Este vídeo esclarecedor ofereceu ao público uma visão abrangente da brilhante carreira dos Bee Gees, sublinhando a sua influência duradoura na indústria musical. Em 2015, a 13 Star Records lançou uma caixa completa com todos os seus álbuns. Esta coleção incluía álbuns essenciais como Mr., Natural Main Course e Children of the World, bem como música da clássica banda sonora de Os Embalos de Sábado à Noite. Ela demonstrava a enorme produção dos Bee Gees durante esta era de transformação. Apesar da morte de Maurice Gibb em 2003, o legado musical dos Bee Gees manteve-se popular entre o público de todo o mundo. Barry Gibb, em particular, manteve-se empenhado em preservar o legado da banda, culminando com o lançamento do seu terceiro álbum de estúdio, a solo Greenfields, em 2021. Este CD, que apresenta clássicos dos Bee Gees reinterpretados em versão acústica, recebeu aclamação da crítica e reforçou o poder contínuo da música dos Bee Gees em sucessivas gerações, o seu legado e reconhecimento. Os Bee Gees, formados pelos irmãos Barry Robin e Maurice Gibb, deixaram uma marca inesquecível na indústria musical com o seu som icônico, canções envolventes e um talento excepcional para compor. O trio formou-se em 1958 em Redcliffe, Queensland, Austrália, e inicialmente focou-se na música pop, demonstrando as suas impecáveis harmonias vocais e composições cativantes. Após uma temporada no Reino Unido, no início da década de 1960, alcançaram popularidade com singles como Spicks and Specks e To Love Somebody. No entanto, o auge da sua popularidade surgiu no final da década de 1970 com o lançamento do álbum Saturday Night Fever, que incluía singles como Stayin' Alive e Night Fever. Isto levou-os ao estrelato global, onde dominaram as tabelas musicais e as pistas de dança em todo o mundo, conquistando vários prêmios Grammy. Apesar das críticas e da queda de popularidade após a era disco, os Bee Gees expandiram os seus horizontes para o country pop, o pop adulto contemporâneo e o rock, demonstrando a sua versatilidade. As suas contribuições como compositores e produtores alargaram o seu alcance com canções como Islands in the Stream, para Kenny Rogers e Dolly Parton. Para além da música,
Os seus inconfundíveis vocais em falsete e as roupas cheias de estilo tornaram-se sinônimos da disco music, influenciando a moda e o cinema. Apesar dos contratempos pessoais e profissionais, incluindo as mortes inesperadas de Morrissey em 2003 e Robin em 2012, o seu legado continua a inspirar as gerações futuras. A música dos Bee Gees, que integram o Rock and Roll Hall of Fame e o Composers Hall of Fame, é intemporal e celebrada em todo o mundo. Obrigado por ver o vídeo. Fique atento para mais vídeos emocionantes.